tarde, tudo bem? Meu nome é Silvana Nascimento. Nós vamos hoje estar tratando da nossa primeira aula sobre os centros vitais oferecidos através do Alvorecer de Casa em Casa, um lindo projeto coletivo, viu? Então, primeiramente, eu quero compartilhar com vocês esse livro sobre os chakras do Harish Johari. Ele está na sua 28ª edição e foi um livro que me ajudou bastante nessa pesquisa. Eu fiz uma pesquisa de muitos anos e é interessante porque cada dia a gente entende de uma forma. A ficha vai caindo de várias maneiras e eu quero mostrar aqui para vocês a carinha do Harish, ó. Olha a carinha dele aí. Ele era um médico, ele era um compositor de músicas, ele era um pintor, ele tinha uma trajetória extremamente polivalente, tá? E ele acabou se iniciando no yoga desde pequeno e acabou conhecendo também um pouco sobre os chakras, e esse livro dele é um livro assim maravilhoso, tá? Que a gente pode estar tendo ele também como referência. E aqui eu também tenho aqui uma pequena apostila que eu posso de repente também estar compartilhando com vocês aqui via PDF, uma pequena apostila que ela vai estar resumidamente falando sobre os chakras, sobre o caminho até a si mesmo. Eu iniciei esse projeto, quando eu iniciei esse projeto eu fiz junto com a Marília Mendes. Ela acabou saindo do projeto e eu acabei ficando nele. E ele me acompanha porque, como durante muitos anos eu venho trabalhando com centros vitais através do movimento, como fonte vital de movimentação, abrindo os espaços internos, eu acabei seguindo esse caminho, tá bom? Então, uma das coisas que a gente vai estar falando nessa introdução é que os chakras, eles são chamados também do arco-íris do corpo. Olha, por isso que tem esse arco-íris pintadinho aqui, né? Então, e eu trouxe esse nome, as cores do corpo, porque, na verdade, existe esse nome antigo que diziam que os chakras poderiam ser também o arco-íris do corpo. Por que o arco-íris do corpo? Porque ele faz parte dessa composição do sol e dos elementos entrarem no nosso corpo quando ele começa a ter vida, e aí eles compõem a nossa ascensão, da mesma forma que entra, que desce, vai subir. Para subir, a gente precisa de uma energia extra, porque subir não é tão fácil quanto descer, né, minha gente? Então, esse é um caminho, assim, muito especial, um caminho que vai nos levando até a gente compreender um pouco mais a nossa trajetória. Ele nos ajuda muito a gente poder cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente e da nossa condição emocional. A gente vai experimentar de várias formas, a gente vai conhecer a teoria, a gente vai conhecer o significado das cores, a gente vai desenhar e a gente vai poder pronunciar mantras de cada som, referente a cada chakra, tá? É bem rico. E no final, para quem tem essa ferramenta, pode ainda aplicar um reiki numa região que sentir que está precisando de uma energia vital a mais. Quem tem essa ferramenta do reiki? Bom, então vamos lá. Os chakras, o que significa chakra? Significa roda ou movimento. Por quê? Porque na natureza, tudo que cresce e se desenvolve através de círculos. Não é? Se você for observar uma plantinha crescendo, você vai ver que ela vai sempre dando voltas, dando círculos, fazendo círculos, ou fazendo caminhos arredondados, né? Então, o nosso corpo não é diferente. O nosso corpo também, ele é todo arredondado. Nós não temos nenhuma linha reta no nosso corpo.
Então, o nosso pensamento, provavelmente, ele também não é reto, ele não é linear. E o que a gente quer fazer é a gente quer harmonizar o pensamento, o sentimento e o movimento. É isso que a gente quer harmonizar entre nós, né? Em nós. E vai facilitar a gente harmonizar entre nós. Eles são estudados há mais de 5.000 anos. Eles nascem junto com os Vedas, porque eles fazem parte do conhecimento dos Vedas. Vedas são escrituras muito antigas, hindus, né? E que compõem, tem variadas explicações sobre o viver, né? E uma delas vai estar falando sobre os centros vitais. Eles são atividades de força sutil. Na verdade, minha gente, o que acontece dentro da gente, de um lugar mais sutil, mais profundo, ele é muito delicado, ele é bem difícil, vamos dizer assim, da pessoa poder sentir, porque ele é sutil. A palavra sutil já está explicando o que significa, né? Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer esse sutil para a matéria. É isso que a gente quer trazer para a nossa vida no dia a dia. Mas, na verdade, a atuação dos centros vitais no nosso corpo, ela se faz de um lugar bem sutil, tá? E toda a fisiologia do nosso corpo, ela é controlada pelos centros endócrinos, que estão diretamente ligados aos centros vitais, ou seja, os chakras. Então, os chakras, eles fazem parte do nosso processo fisiológico, né? É porque a gente vai ter a parte mecânica, a parte física, a parte sutil, a parte emocional, a parte psicológica e a parte espiritual, né? Então, a ideia para que a gente possa, na realidade, entender o nosso processo psíquico, nosso processo emocional, nosso processo corporal, é que a gente aprenda a coordenar as nossas partes. E não, ora a gente usa o dia, ora a gente usa a noite. Ora a gente usa o cérebro direito, ora a gente usa o cérebro esquerdo. São ferramentas que vão nos ajudar a fazer essa fusão das nossas partes, né? E aí, assim, a gente poder coordenar o nosso olhar com o sentimento, o nosso pensamento com o sentimento, a nossa percepção com a nossa ação. Então, a gente vai fazer essa experiência profunda. E nos escritos antigos, então, eles mencionam muitos chakras, porque, na realidade, parece que cada porozinho do nosso corpo é um chakra. Mas os 7 principais foram estudados ao longo desses 7.000 anos. Então, aqui a gente vê aqui, olha, a interação com as glândulas endócrinas, ó. Olha que bacana. Essa apostilinha, ela tem um pouquinho de tudo. E a gente, então, vai iniciar o nosso primeiro chakra. Vamos estar estudando os 7 primeiros. Eles se alojam na nossa coluna vertebral. Que, na realidade, né, gente, os membros, o tronco, é onde fica tudo, basicamente, dos nossos órgãos, da nossa interação. Os braços e pernas, eles são elementos que compõem o nosso corpo, mas os órgãos, eles se alojam mesmo, no nosso tronco. Então, por isso que a nossa coluna, ela é a grande referência do tronco, né? É a coluna. É como se a gente fosse observar uma árvore, né? A gente observa essa árvore e aí a gente vê que a base dela, além de ser a raiz, a sua raiz, ela precisa de estar bem nutrida e buscando os seus nutrientes na terra, porque ela vai sempre buscar o quê? O sol, a luz. Mas o seu tronco é onde corre essa energia vital e que vai saindo dos braços. Então, os braços que são os galhos, né? Então, a gente tem os 7 principais chakras. Voltando aqui à nossa conversa, né? Os 7 principais chakras são o centro baixo, o centro da lombar, o centro
Manipura, o cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho e o sétimo chakra, que eles chamam da flor de lótus. É quando a gente, em algum momento do nosso dia, da nossa vida, a gente consegue realmente estar presente, né? Esse estado de presença desse agora, né? Que a gente sabe que é tão complexo. A gente vive sempre ou lá ou cá, né? Viver agora sempre é um desafio. Bom, então o centro baixo, ele é a nossa fundação, ele é a nossa base primal. Ele está muito relacionado às 3 primeiras vértebras, tá? O elemento dele é terra, o som dele é lam. E na visão hindu, ele é composto dos 4 pétalas, ou seja, os 4 pilares. Ou seja, o Muladhara, ou o centro baixo, ele é a nossa raiz, ele é a nossa... Quais são as bases que eu estou apoiada na minha vida? Né? Onde elas estão apoiadas? Quem são elas? Quais são os fundamentos da minha vida? Tem uma coisa que eu escutei outro dia que eu gosto bastante, que diz assim: oi, Súlia. Esse é meu gatinho, viu, gente? Tudo bom, Súlia? Ixi, tá miando. Então, uma das coisas que a gente reflete bastante é sobre quais são os meus valores para a minha vida. Os meus valores principais, das quais eu não abro mão. Eles são inegociáveis, né? Então, isso é muito importante a gente poder... Escreve, tá, gente? Escreve essas coisinhas, porque são muito importantes para a nossa vida. Então, aqui, olha, os vórtices aqui, ó, em cores, tá vendo? E a gente está falando desse primeiro chakra aqui, ó, que é o chakra básico. Ele está apontado para baixo, tá bom? Então, ele tá muito relacionado ao nosso cóccix, às nossas pernas, às nossas raízes. Então, quais são as raízes com as quais eu vou seguir a minha vida, eu vou construir a minha vida? Existem algumas bases primordiais, né? Então, a força do nascimento está muito relacionada, a segurança está muito relacionada, ou seja, a minha base, o meu trabalho, o meu abrigo material, a minha vida, meu alimento, a minha raiz, né? Então, vamos falar uma afirmação sobre esse momento, né? Então, eu posso estar organizando a minha estrutura corporal para poder sentir como que ela está, se os meus pés estão bem apoiados no chão. Então, vamos apoiar nossos pés no chão, vamos organizar a nossa estrutura, os ombros dos lados, na mesma direção do quadril, né? E vamos refletir um pouquinho quais são as minhas bases, né? Onde eu estou, como eu estou na minha vida. Para a gente poder, inclusive, dizer algo muito importante sobre esse lugar. Eu sinto prazer em viver, em estar no meu corpo e nutri-lo diariamente. Eu caminho com os pés firmes no chão. Ou seja, eu caminho nessa confiança, nessa direção. Eu estou, eu confio e eu acredito que existe um lugar para mim nesse mundo, né? Eu acredito que a minha existência, ela tem uma função, né? Muitas vezes a gente fica perdido sem saber, pode saber que a nossa base não está bacana, a nossa base estrutural, que a gente... Porque, assim, embora os chakras proponham uma ascensão na nossa consciência, viver, né, gente? A gente vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, até a gente poder juntar tudo e entender
que a gente só vai, a gente não volta. Bom, aí a gente vai para o segundo chakra. O segundo chakra é a região lombosacro, que é a região do quadril, que ela está muito relacionada à criação. Então, uma vez que eu estou bem apoiado, bem seguro, confiante, caminhando, não tenho problema nas pernas, nem joelhos, nem os pés, né? Enfim, né? Eu vou então criar. Quando eu estou, aí no caso a gente pode trazer para um trabalho, para um projeto, né? Então eu trago essa confiança, essa estruturação do projeto e agora eu vou criar então para onde esse projeto vai me levar. Então a gente pode pensar nesse projeto vida, né? Então é nessa região lombosacro que acontece a vida. Tanto é que na mulher a gestação ela acontece muito aonde? No nosso ventre, né? Então está muito relacionado esse lombosacro a esse processo, né? Que ele tem bastante água, o elemento dele é água, ele está muito relacionado aos ciclos da lua, né? Ele tem o seu som próprio, né? Ele tem variadas características, ele tem a criatividade, que é para mim, é a mais de todas. Ele tem a construção da família, a essência da vida, o centro de força, né? Que é o nosso abdômen, que é o nosso hará, né? É a relação da criança quando ela está começando a caminhar, né? Então, ela está muito relacionada a gente começa a ficar bem identificado com a nossa estrutura corporal, né? Com a nossa beleza, com a nossa perfeição, com o nosso estado de estar, né, no mundo. E aí a gente vai, então, também preparar para poder a gente dizer essa afirmação, que é uma afirmação desse segundo chakra. Então, a gente organiza bem os nossos pés no chão, sente bem a minha raiz, meu apoio. Dali eu vou subindo para o meu processo criativo, para a minha região lombar, organizo bem os ombros, né? Relaxo bem a minha garganta para poder deixar entrar e sair o ar com bastante tranquilidade. Então, a afirmação seria: eu tomo as minhas decisões a partir de um centro de fé e de esperança. Eu sigo graciosamente o movimento da vida. Sou criativa e forte. Ser criativo, ser forte são fundamentais para este centro. E aí a gente vai passar para o terceiro chakra, que é o do plexo solar. Então, todo esse triângulo ele está apontado para baixo. Então, ele está todo envolvido com o nosso estar no mundo. Então, ele é chamado também a cidade das gemas. Ele está localizado no plexo solar. Os seus órgãos são o aparelho digestivo. A forma dele é um triângulo apontado para o baixo e o elemento dele é fogo. E o som dele é ramo. A característica dele é assim. Então, se eu construir as bases do meu projeto, aí eu estou criando o projeto, agora eu vou mostrar esse projeto para o mundo. Então, é aquele momento que dá medo, é aquele momento de ir para o mundo, né? Então, é um momento de medo, onde eu preciso de ser maduro, de desenvolver a minha maturidade, eu preciso de estar usando energia, para me realizar, para poder agir, e para isso eu preciso de me organizar, para poder ser reconhecido. E uma das coisas que é muito importante a gente poder ter em mente é que é isto, mas ao mesmo tempo não se preocupe. Não se preocupe, porque as coisas serão como devem ser. Confia. Confia e vai. Eu escrevi essa poesia, inclusive, no meu livro, do Movimento do Corpo e da Alma.
Então, as características desse centro são ação, realização, maturidade, energia. Eu preciso de bastante calor. Então, é um momento até muito importante, caso eu tenha essa dificuldade, que eu acho que é uma das coisas que afligem uma grande parte das pessoas. Talvez seja um momento assim, fica vários dias envolvido com fogo, faz a sua comida, cuida de você, acende fogueira, toma sol, busca tudo aquilo que vai te trazer energia. E a meditação, é claro que ela nos ajuda a pegar a energia aonde mais a gente consegue se energizar, que é a energia divina. Ela está numa outra dimensão, mas ela está presente. Então, é a única forma que a gente, de fato, a gente consegue absorver a energia. Porque o outro, ele pode estar agora e pode não estar. Então, o outro, ele é importante, mas ele não é o principal. O principal é eu com a fonte. É como se fosse carregar a minha bateria na tomada. Então, a bateria que eu sou está descarregada, então eu vou lá na tomada e carrego a bateria. Então, por isso que a meditação, ela é muito importante. E a gente vai fazer essa afirmação desse chakra. Então, olha como que é interessante, né? É importante para a gente poder estar sempre revisitando esse lugar. Porque eu me respeito, eu ofereço a minha luz. Porque é quando, então, eu passei pelo processo de gestação, pelo processo de criação, o fundamento. Então, agora eu vou oferecer ele para o mundo. Então, eu ofereço a minha luz e serviço ao mundo. Então, é quando, então, eu saio para a vida. Aí a gente passou pelo elemento terra, pelo elemento ar, pelo elemento fogo, e agora a gente vai para o elemento ar, que é o chakra cardíaco, que é o chakra do coração. Então, o significado dele é o intocado. Ele tem as pétalas já com mais vórtices, ele já está com mais aceleração, né? Ele é o ar, ou seja, é o prana, porque na vida tem uma coisa que o Krishnamurti uma vez escreveu que eu gosto bastante, que é quando ele diz que dar o coração é uma ação total, que dar a mente ainda é uma ação fragmentada. Então, o coração, na verdade, ele fica entre esse triângulo para cima e esse triângulo para baixo. Para baixo. O triângulo para cima, o triângulo para baixo. E nesse meio aqui